Olá, boa tarde. Notícia importante. Acontece em São José do Rio Preto, nesta próxima quinta-feira, o terceiro workshop internacional de eveicultura Polifer. A eveicultura, ou seja, a cultura da borracha, é uma expressão do agronegócio das mais importantes em nossa região. A nossa região é a maior região produtora do estado de São Paulo. O Brasil começa a se destacar bastante em relação a isso e precisa se destacar muito na produção da borracha natural. Apesar desse destaque que a nossa região tem, o Brasil ainda é muito dependente da importação da borracha. Por isso que quando os produtores se reúnem através de eventos como esse que acontece dia 21 aqui em São José do Rio Preto, é muito bacana porque eles estão ouvindo palestrantes internacionais, inclusive, sobre a importância de se investir na cultura, investir no negócio, etc. É muito bacana de conversar sobre isso. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o Aderbal Santos, que é diretor da Polifer. A Polifer é uma empresa parceira do produtor de borracha em nossa região, em várias regiões do estado de São Paulo. Realmente, a eveicultura, a cultura da borracha, é uma das vertentes do agronegócio que dá orgulho para o brasileiro, né? Não é isso, Aderbal? Obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado, boa tarde a todos. Com certeza o agronegócio é um dos pilares aí que tem sustentado a economia nos últimos tempos aí. Está segurando a onda faz tempo já no Brasil. Com certeza. Né? E a seringueira é um setor de grande geração de renda, trabalhos, inclusão do agronegócio. Inclusão mesmo, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, exatamente isso aqui. Quer dizer, o que a cultura do café desempenhou lá atrás, né, transformando as condições de subsistência das pessoas que trabalhavam no negócio, melhorando essas condições, né, transformou a casa de pau a pique na casa de alvenaria, né? Hoje a borracha está fazendo esse papel, né? O trabalhador da borracha tem boas condições de vida, boas condições de renda, não é isso? Isso é Exato. Muito bacana, né? O nível salarial hoje oferecido pelos eveicultores aos seus funcionários, que a gente chama de sangrador, né, é muito maior do que o salário mínimo. Tem pessoas que ganham 3, 4 vezes o salário mínimo, ou até mais, depende o nível técnico desse sangrador e também a produtividade dele no seringal. Porque hoje está muito vinculado o salário à produtividade. Né? O interesse dele é se aprimorar em relação a isso. Exato. E, aliás, uma das coisas que explicam esse êxito grande da cultura da seringueira na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil, o regime de parceria, né, entre o plantador, né, o produtor, e o trabalhador, não é isso? Exato. É um dos regimes que funcionam bastante hoje. Tem bastante gente que optaram por ele, no qual o sangrador passa a ser um parceiro do produtor rural. Uma relação moderna de trabalho, né? Isso é muito bacana. Né? Para isso, hoje, já existem bastante pessoas especializadas em dar apoio ao eveicultor na questão de se fazer um bom contrato, um contrato com as regras bem claras, claro, para que ninguém seja prejudicado nessa relação. Tá certo. Nós vamos falar sobre o evento do dia 21 agora, que tem bastante coisa para falar sobre isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A nossa região é a maior região produtora do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é destaque no Brasil, tem outras regiões brasileiras que estão crescendo também, mas quando é que o Brasil vai conseguir ser autossuficiente de borracha, como já foi quando era o dono da borracha? A borracha só existia no Brasil, não é isso, Aderbal? Hoje, assim, o Noroeste 200, Paulista... 300 anos atrás, né? O Noroeste Paulista é a maior região produtora do Brasil. Apesar de que nós está tendo algumas regiões aí do Goiás, do Mato Grosso, que estão subindo aí no ranking também de grandes regiões produtoras. Assim, o nosso hoje aqui a nossa região é responsável por aproximadamente 60% da produção nacional. Puxa vida. Mas a produção nacional não supre a necessidade do próprio Brasil, né? Muito pouco, né? Comparado com o mundo produzindo, então o que nós produzimos hoje não é suficiente para a nossa demanda. Uma grande parte ainda é importada, essa borracha. Vem lá do sudeste da Ásia. Chegaremos um dia a suprir essa necessidade, Aderbal? É muito difícil, né? Vamos precisar de muito tempo. A muito longo prazo, precisa-se ter assim, muito bem definido um plano de crescimento, de apoio, a adesão tem que ser muito grande, né, dos produtores. E hoje, assim, nós estamos aí numa época
em que há 2, 3 anos aí não se fala muito em plantios, devido à crise que nós tivemos na borracha. Mas assim, está sendo superada essa crise, estamos aí caminhando para novos tempos. E é claro, a gente depende muito aí do exterior, que hoje é formador de preço, né? Nós, de donos da borracha, hoje não somos formadores de preço. Pois é, ficamos a reboque dos produtores e dos atravessadores internacionais. Hoje, os países formadores de preço da borracha estão lá no Sudeste Asiático, que são os grandes produtores hoje, responsáveis por mais de 90% da produção. Derbal, mundial, né? O bacana dessa história toda é assim, que a impressão que se dá é que o Brasil, apesar de todas as dificuldades, os problemas todos, está no caminho certo, né? A gente percebe que o crescimento tem sido muito consolidado, não é isso? Então a gente está no caminho certo, pode até demorar algum tempo, porque são séculos e séculos de atraso, de erros cometidos ao longo desse tempo, então é claro, vai demorar para se corrigir isso. Mas o que mostra que a gente está no caminho certo é assim, o êxito dessa parceria com os produtores, etc., e a participação de agentes importantes, de atores importantes nessa história, como é o caso da Polifer, por exemplo. Sim, qual é o papel da Polifer nessa história? Gostaria que você explicasse o que é a Polifer e qual é o papel que ela está desempenhando nessa evolução. A Polifer é uma indústria fabricante de equipamentos para seringueira, né? E hoje nós atendemos mais de 80% da cadeia produtiva da borracha no Brasil, com o fornecimento de equipamentos, suprimentos. E assim, todos os eventos, a gente está junto com os produtores, estamos assim, oferecendo sempre o conhecimento e equipamentos de qualidade para os produtores. E assim, atingimos assim, a nível nacional esses 80%. Puxa, temos clientes desde lá no Amazonas, Acre, no Pará, aí vem para Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, norte do Paraná. Ainda há bastante espaço para a cultura da seringueira crescer no Brasil? Muito. Ela não vai ameaçar, por exemplo, a cultura da cana, a cultura de alimentos, etc. Como é que é isso? Não, é um setor área, né? Que dentro do agronegócio corre junto com todos, né? Inclusive, um dos temas que a gente vai discutir no workshop, que vai acontecer agora no dia 21, é justamente as culturas consorciadas com a seringueira. Dá para fazer isso, né? Sim, muitas você faz o plantio junto com a seringueira. E também, hoje, a recomendação da maioria dos técnicos e pessoas envolvidas no agronegócio é de que você não pode focar somente numa cultura. Você planta seringueira, planta cana e muitas outras culturas, gado. Vai diversificando as culturas dentro da propriedade rural para que, se uma ficar ruim, a outra supre. Então, se você tiver lá, vamos supor, 3, 4 culturas dentro da propriedade, se uma tiver ruim, as outras podem estar bem e assim você vai levando, vai equilibrando as finanças, né? Não se coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Exato, e ao mesmo tempo é prudente fazer isso. Exato. Né? Aliás, Aderbal, o evento acontece dia 21 aqui em São José do Rio Preto, há poucos dias do início da safra 2017-2018. Quais são as perspectivas dessa safra aqui para a nossa região e para o setor da seringueira no Brasil? Então, essa safra para 2017-2018 está muito promissora e, assim, a anterior nós tivemos, assim, bons resultados. É claro que foi influenciado pelo clima, que aumentou um pouco mais o período da safra, né? Então, tivemos, assim, condições e o tempo também foi ampliado para que se obtivessem bons resultados. Então, os produtores ficaram bem satisfeitos e agora a gente está esperando aí que nesse próximo ano seja boa também a safra. Em matéria de financiamento da produção, através do sistema bancário, etc., esse setor é atendido, de alguma forma é atendido ou não? Ainda tem uma falha em relação a isso? Sim, há atendimentos. Hoje, é claro, um pouco mais restrito, né? Mas, crise é crise, né? Pega todo mundo, né? Afeta todos os setores. Mas há modalidades de financiamento através de bancos do governo em que você pode financiar um plantio de seringueira com carência de 7 anos para se
começar a pagar com juros bem baixos. Que é o período da planta começar a produzir. É o né? período de desenvolvimento dela, né? Normalmente você começa a sangrar com a média de 7 anos aí a seringueira. A par disso ser aparentemente uma desvantagem, falando, nossa, a seringueira demora muito. Na verdade, esse é um período em que o produtor se amadurece, né? Ele vai se especializando naquilo, não é isso? E voltando ao que nós estávamos falando ali da palestra sobre culturas consorciadas, né? É muito interessante esse tema, porque nesse período em que ele somente tem que investir do próprio bolso ou tomou o financiamento e está aguardando o início da produção, há culturas em que podem ser feitas, tipo milho, um determinado tipo de palmito, que você pode plantar entre as seringueiras. Pode representar algum resultado. Que vai retornando aquele investimento que você está fazendo. Vai retornando um pouco ou vai diminuindo o valor que você investe lá, porque ele já te dá um retorno financeiro. E tem também um outro tema que vai ser discutido nesse mesmo assunto, que é o cacau, que a gente teve bastante produtores, parceiros nossos, no Espírito Santo, na Bahia, que fazem o consórcio de cacau com seringueira, ou seja, ele planta a seringueira e planta cacau no meio da seringueira. E isso daí, o cacau gosta de sombra, que a seringueira proporciona. Tal. Então você obtém o lucro da venda da borracha e da venda do cacau também. Na nossa região já tem alguma iniciativa trabalhando nesse sentido? Tem um projeto que foi iniciado, já está em funcionamento aqui na cidade de Itabapoã, com resultados legais. A questão do chocolate, a questão do cacau, eu imagino que seja uma coisa mais ou menos parecida com a borracha, né? Se você comer um pedacinho de chocolate hoje, certamente o cacau era importado, né? Porque o Brasil produz muito pouco em relação a isso, né? Por incrível que pareça, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava na Suíça e comendo um chocolate lá. Aí ele virou para mim assim no vídeo e falou, olha, eu estou comendo um chocolate aqui. Brasileiro. Eu falei assim, veja de onde é o cacau. Cacau produzido no Brasil. Puxa, que bom, pelo menos isso. Inclusive nós temos um cliente eveicultor do Espírito Santo, que ele é um grande produtor de cacau e ele foi premiado agora no exterior, está entre os 50 melhores produtores de chocolate do mundo e somente ele brasileiro. Bacana. Bom, você já disse aí que um dos temas que vai ser tratado no workshop, que acontece na quinta-feira, dia 21, o dia todo, né? Vai ser um evento do dia todo. Esse ano nós estendemos a grade, isso, aumentamos a grade internacional. No IP Parque Hotel, né? Exato. Entre Rio Preto e Cedral, etc. Local muito fácil, de fácil acesso, etc. É um local de fácil acesso, à beira da rodovia Washington Luiz. Sem dúvida, muito bacana. Muito amplo. Então, um dos assuntos é esse aí, a questão das culturas consorciadas, sobre o qual você já nos disse aqui agora. O que mais? Quais são os assuntos e quem são os palestrantes internacionais que você está trazendo para esse evento? Os palestrantes internacionais, esse ano conta com o retorno do John Jacob, que é economista da Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, lá da Ásia, que fica na Malásia, né? E temos também, esse é um cara fantástico, o John Jacob, ele vem falar sobre mercados, e esse ano, assim, a gente, todos os eventos internacionais focam na sustentabilidade econômica, né? O crescimento sustentável. Então, vai ser falado muito sobre o mercado, as formações de preço, como que está o mercado internacional da borracha, porque tudo isso aí influencia diretamente no nosso preço aqui no Brasil. Claro. E até o petróleo, né? O preço do petróleo, de certa forma, interfere. Porque tem commodities, a borracha... né? Commodities, em geral, influenciam, porque a borracha é uma commodity. E o petróleo é o concorrente direto, porque a borracha sintética, que é feita do petróleo, é a concorrente direta da borracha natural. Mas não substitui a borracha natural, infelizmente, ou felizmente, né? No máximo se junta, né? Se agrega, não, né? Não. Assim, são para diferentes aplicações, né? Ah, tá. Então, e diferente que a gente está trazendo esse ano, a novidade é a doutora Nair, que é uma economista de um grupo internacional de estudos,
lá do Sudeste Asiático também, que vai vir falar sobre mercados para a gente aqui. Então, assim, a gente está trazendo informações bem consistentes e fresquinhas aí do mercado da borracha mundial, para que todos os produtores aqui do Brasil, os investidores, tomem conhecimento, ciência e se situem, né? Aderbal, quem pode participar do workshop? Há necessidade de alguma prévia inscrição? Tem que pagar alguma coisa? Eu gostaria que você desse um panorama geral para as pessoas que estão nos vendo. Muita gente deve estar nos vendo agora e falando, nossa, mas eu gostaria de participar. Porque eu imagino que tem gente que ainda pensa na perspectiva de aderir ao negócio da seringueira no estado de São Paulo, na nossa região. Sim, o evento é voltado para o público em geral. Qualquer pessoa que quiser assistir, conhecer sobre seringueira, é um evento aberto e pode participar. As inscrições estão sendo feitas através da página da Polifer no Facebook, que é Polifer Shop, e tem também da Universidade da Borracha, que é uma iniciativa, um projeto que a gente está tocando aí. Então, lá você encontra o link e pode fazer as inscrições para participar desse evento, que pode ser desde de produtores, sangradores, indústrias, investidores, todos que queiram conhecer sobre a seringueira, a eveicultura no Brasil e no mundo podem participar. O evento começa na quinta de manhã, o dia todo? Sim, esse ano vai ser o dia todo, começa às 8h30 da manhã, vai até às 17h45, tem um encerramento, e nós vamos ter esse ano uma confraternização entre os presentes, que vai ser após o evento. Que bacana. Você mencionou agora a Universidade da Borracha. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, qual é o objetivo disso, em que pé isso está se desenvolvendo, Aderbal? Então, a Universidade da Borracha é um projeto que nós estamos tocando aí, do qual eu sou um dos fundadores, e trata-se de um modelo de universidade corporativa, para que o pessoal entenda melhor, onde nós vamos oferecer treinamentos online, capacitação, vamos fornecer o conhecimento, gerar conteúdos, e esses workshops que a gente gera, que a gente organiza, do qual esse ano a Polifer é o patrocinador master, né? Assim, é um dos intuitos da Universidade da Borracha, gerar o conhecimento, gerar o conteúdo e unir todos os envolvidos na eveicultura, na cadeia da borracha natural aqui no Brasil e no mundo também, porque a gente está fazendo uma integração Brasil-mundo, né? Trazendo esse pessoal de fora. Não dá para se pensar de outra maneira, tem que pensar universalmente, né? É bacana isso. E na Universidade da Borracha, todos os envolvidos, todas as entidades envolvidas no setor vão ter voz ativa, podem participar, gerar conteúdo, consumir conteúdo. Ou seja, é um unificador do setor. Ainda está numa fase ainda de experiência, ainda está inicial, como é que é isso? Nós estamos no início, já fizemos aí, o ano passado o workshop já foi organizado pela universidade, e esse ano a gente está com mais atividades. No início do ano nós geramos um curso que foi oferecido para técnicos, né, onde ele faz análise de látex da árvore para saber se a árvore está sendo subexplorada ou se está sendo sobreexplorada, para não ter ou assim, você ter um déficit no teu rendimento, ou então você provocar o fim da árvore antecipadamente. Ou seja, o manejo é fundamental, né? Exato. Então, isso é feito através de análises laboratoriais e tal. Então, a gente promoveu esse curso no início do ano. Em junho, a universidade promoveu uma masterclass, aí só foi assim com formadores de opinião, indústria pneumática, usineiros, onde nós trouxemos informações de um evento que teve na Ásia, que era justamente sobre mercados, o crescimento emergente e tal. Então, nós trouxemos a informação fresquinha. A gente inicialmente estava esperando para oferecer agora em setembro. Mas como o mercado está muito dinâmico, as mudanças estão ocorrendo muito rápidas, a gente resolveu fazer aquela masterclass em junho, e foi um público assim, bem restrito, foi para 30 pessoas, deu um pouquinho mais até do que a gente esperava. E agora, em setembro, a gente promoveu o workshop novamente. E todas aquelas informações já estão atualizadas e sendo trazidas para o workshop já de forma atualizada. A impressão que a gente tem, Aderbal, se você estiver errado, você me corrija, por favor, é que o produtor de seringueira na nossa região, especialmente no estado de São Paulo,
é uma pessoa, é um agente muito interessado em tudo isso que está acontecendo, né? Ele sabe que ele tem que se aprimorar bastante, tem que melhorar, e isso que é a vitalidade do setor, né? Sim, sim. Hoje o produtor rural, ele principalmente o de seringueira, já assim, um público diferenciado, porque está acostumado a ter uma cultura de longo prazo, que a seringueira ela não é de curto prazo. Como assim, você tem culturas em que você planta num ano para colher no outro, ou dentro do próprio ano, gera receita, já um ciclo muito curto. Então a seringueira, ela é um ciclo bem longo, você começa a obter resultados, a cobrir o investimento depois do 12º, 13º ano de plantio, que é onde começam a retornar os valores, né? E nesse caso, por aí, como você falou anteriormente, o produtor já começa a buscar conhecimento, aprender um pouco mais, e a gente tem notado que assim, a sede de conhecimento tem tomado conta de todo mundo. Isso. Então hoje nós temos aí uma vasta oferta de informações pela internet, e assim, todos os produtores que a gente conversa, principalmente lá na empresa, onde passam muitos produtores por dia, todos estão antenados com mercados, com o que está acontecendo, a situação geopolítica do mundo. Claro, então, está todo mundo muito ligado nisso, né? Não tem então, como não ser assim, o conhecimento está muito aflorado hoje em dia para todo mundo, né? Aderbal, houve época em que a gente teve algum problema com os viveristas, o setor se ressentia um pouco da produção de mudas, etc. Hoje, depois, houve uma intervenção do Estado, parece, mexendo na regulamentação em relação a isso. Se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija. Mas hoje está bem resolvida essa questão da produção de mudas para a seringueira? Sim, vou citar pelo menos 2 fatores aí que influenciaram. Primeiro, a crise da borracha, que o preço caiu lá fora, refletiu-se aqui dentro. E depois nós tivemos uma normativa feita pelo governo, onde fala-se sobre a suspensão dos viveiros, né? E a fim de proteger as mudas de contaminação, principalmente nematóide. Então, um pouco foi pela inexperiência, alguns produtores já estão se adaptando a isso, mas nós tivemos um período aí, pelo menos de 2 anos e meio, mais ou menos, de incertezas, em que muitos viveiros se extinguiram, não se falou muito em plantio nos últimos 2 anos. Então, assim, o crescimento da eveicultura ficou comprometido, mas não foi exatamente por isso. Entendi. Mas, assim, um dos fatores também foi a questão do preço internacional. Então... Quando você fala que não se fala muito em plantio nos últimos tempos, etc., isso é preocupante, não é? Considerando que a seringueira demora 7 anos para começar a produzir, se houver um gap importante, pode haver um período de uma entre-safra muito prolongada, digamos assim, né? Uma coisa perigosa em relação a isso, né? Sim, isso vai refletir no futuro, porque vai faltar borracha. Exato. E aí nós vamos... Não tem como apressar a árvore pela Não tem. E nesse caso aí, devido ao preço baixo, não tinha-se um incentivo para investir-se em viveiros novos, formar mudas. Então, automaticamente, isso daí prejudicou muito o setor de viveiros, principalmente. Hoje a gente sabe que esse quadro já está mudando um pouco, já voltando à normalidade. Aí esse ano a gente já está vendo vários produtores aí iniciando plantios. Então, assim, é aquilo que nós sempre falamos, né? O produtor rural, ele é insistente, né? Ele não deu certo, teimoso, né? Ele é bom. Não deu certo, vamos fazer de novo. Tivemos esse lapso, mas a gente já está vendo uma recuperação aí nos plantios. E tomara aí que com essas informações do workshop a gente consiga incentivar mais gente a plantar. Daí a importância de eventos como esse, né? Devido a muitos... Intercâmbio de informações. Exato. Né? E devido a muitos viveiros terem sido extintos, esse ano faltou muda. Está faltando muda, porque o pessoal procurou e não está tendo oferta de mudas. E aqueles que conseguiram manter um pouquinho de muda em formação, estão vendendo agora.
Aderbal, a gente percebe aqui, andando pelas nossas estradas da região, etc., o cenário da nossa região, o cenário rural da região, está mudando, mudou um pouco, exatamente por causa da seringueira, né? Essa notícia que você nos deu aqui hoje, falou um pouquinho sobre isso, a consorciação, né, entre culturas, etc., por exemplo, o cacau, se misturar com a seringueira, outras culturas existem, a própria criação de gado permite esse consórcio, etc., a gente vê boas perspectivas para isso. Quem sabe esse cenário da seringueira na região sofra alterações daqui para frente, mas alterações muito positivas, né? Sim, sim. Como você estava falando, há restrições para se fazer consórcio de culturas com a seringueira, né? Certo. Por exemplo, o gado, nos primeiros anos, você não tem nem como colocar, porque vai comer as folhas, tal, a seringueira não vai se desenvolver. Exato. A partir de uma determinada idade até pode. Mas assim, nos primeiros anos o pessoal costuma plantar milho junto, porque é uma cultura mais rápida, retorna mais rápido. Isso. E só no primeiro e segundo ano aí você já retorna uma boa parte do valor que você gastou com esses plantios intermediários, esse consórcio básico, né, vamos falar. E depois um consórcio mais permanente, que seria o cacau, que a gente vai focar bastante nele lá. Puxa, isso é uma coisa importante saber que a nossa região, né, Tabapuã, que você estava dizendo, Tabapuã, né, já tem algumas experiências muito importantes nesse sentido. E o cacau, assim como a seringueira, a curtíssimo prazo, vai dar bons resultados, porque há mercado para isso, né? Isso aqui é fundamental, né? Inclusive, numa conversa com o Jones, que é esse agrônomo que vai fazer a palestra aí, ele relatou que o nosso clima aqui é bastante favorável, o ambiente é bastante favorável para a produção de cacau. Que bom. Então, assim, vamos incentivar o pessoal, né? Aderbal, queria agradecer muito a sua presença, infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas vamos reafirmar o convite para as pessoas que quiserem se inscreverem ainda e participarem do terceiro workshop Poliferna, que acontece na quinta-feira, depois de amanhã. Na quinta-feira, dia 21 de setembro agora, das 8h30 até as 17h45, no IP Parque Hotel, aqui em São José do Rio Preto. E as inscrições podem ser feitas através da página da Polifer no Facebook, que é facebook.com/polifershop, ou acessando a página da Universidade da Borracha no Facebook também, que é a Universidade da Borracha. Então lá vocês vão encontrar os links, vão encontrar algumas matérias que já foram produzidas aí sobre o evento, e a gente aguarda vocês lá no evento na quinta-feira. Bacana, Aderbal. Queria parabenizá-lo pelo maravilhoso trabalho que a Polifer, como parceira do produtor de borracha, tem realizado em nossa região, né? E um exemplo disso é esse evento que se realiza quinta-feira, já pelo terceiro ano consecutivo aqui em São José do Rio Preto. Nos anos anteriores até num formato até mais reduzido, nessa vez você está me dizendo que a grade de palestras, etc., foi ampliada. Isso é muito bacana, isso mostra a importância do setor para a nossa economia, enfim. Isso é um bacana. Evento internacional aqui para Rio Preto, né? Para a região de Rio Preto. Sem dúvida. E a gente espera que ele vá crescendo cada vez mais e se torne o evento mais importante aqui da região para a aveicultura. Sem dúvida ele vai ser. Obrigado, Aderbal. Obrigado, Rei. Valeu pelo convite. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.